meu pequeno, minha pequena, a paz do Senhor, feliz sábado. Deixai vir a mim os pequeninos. Que bom que você está aqui hoje, que bom que você já acordou e está pronto para mais um Momento Criança. Esse momento não faz sentido sem a tua presença, sem o teu olhar. Então seja bem-vindo ao nosso culto do Senhor. Que Deus abençoe você neste santo sábado. Crianças, hoje eu quero falar com vocês sobre árvores, sobre plantas, isso mesmo. Quero contar para vocês uma história de uma arvorezinha que ela queria muito ser grande. Isso mesmo, ela via perto dela um bambu, que é uma árvore muito alta, e ela queria ser igual, mas ela era tão pequenininha e ela se queixava porque ela queria ser alta, queria crescer. E um dia, uma árvore próxima a ela disse que ela não ia demorar mesmo para crescer. Por quê? Primeiro teria que crescer a raiz. Você sabe o que é a raiz de uma árvore, de uma planta? A raiz é algo que cresce dentro da terra. A gente não vê, não, porque está dentro da terra. Então a árvore explicou para a arvorezinha que ela tinha que primeiro crescer a raiz. Quando a raiz estivesse fixa e firmada na terra, que aí sim ela cresceria, o seu tronco cresceria e daria frutos. Essas árvores, elas viviam próximo a um riozinho. As árvores que vivem próximo aos rios, elas são mais bonitas, elas dão mais frutos, elas fazem uma bela sombra. Sabe, essas plantinhas, essas árvores passaram por uma tempestade, muitas árvores caíram, passaram por seca também, muitas árvores secaram, mas a nossa arvorezinha permaneceu ali, firme. Por quê? Porque a sua raiz estava fixada lá na terra. Aquela raiz grande fez com que ela ficasse firmadinha ali. Nenhuma tempestade, nenhuma seca foi capaz de derrubar a nossa arvorezinha. Ela permaneceu ali, firme. Vocês sabiam que a Bíblia nos compara como árvores que vivem perto de rios? Você sabia disso? Vamos juntos? Em Salmo capítulo 1 diz assim, capítulo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, a Bíblia nos comparou a essa árvore que vive perto de rio, que é uma árvore boa, uma árvore que a raiz está fixada. Que tipo de planta você é hoje? A nossa arvorezinha olhava para as outras árvores grandes e queriam ser iguais. Você tem olhado para as outras vidas, para a vida de seus coleguinhas e tem achado mais legal do que a sua? Cuidado, há coisas perigosas por aí. Deus está cuidando da sua vida, mas a sua raiz está fixada na palavra do Senhor. Você está vivendo na presença do Espírito Santo. As plantas boas que vivem em rios, perto de rios, elas dão frutos. Você, se tiver com a sua raiz fixada na palavra do Senhor, quando você crescer, você vai dar bons frutos? Será que você dará frutos do Espírito? Você sabia que nós podemos dar frutos do Espírito? Não! Na Bíblia também fala sobre isso. Vamos juntos? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Se você é uma planta assim, você dará frutos do Espírito. Mas eu venho te perguntar, que tipo de planta você é? Você é uma planta com a sua raiz bem profunda na palavra do Senhor? Você está firme na palavra do Senhor que nenhuma tempestade pode te derrubar? Ou não? Você é uma plantinha com uma raiz bem pequenina na palavra do Senhor? Que tipo de planta você é? Você vive na presença do Espírito Santo? Você dará bons frutos? Amor, fé, todos os frutos do Espírito. A Tia Nath vai falar sobre frutos do Espírito com vocês, mas não é hoje. Se você quer saber sobre frutos do Espírito, não perca o nosso próximo Momento Criança.
sobre frutos do Espírito. Qual será fruto que a Tia Nath vai falar com vocês? E aí, pensem e não percam o próximo Momento Criança. Eu quero, eu posso, eu vou praticar. O fruto do Espírito em mim não vai faltar. Amor, alegria, paz e longanimidade. Essas 4 coisas quero viver de verdade. Mansidão, bondade e fidelidade. E o domínio próprio da minha vida já faz parte. O fruto do Espírito, minha vida vai mudar. Com o fruto do Espírito eu vou melhorar. O fruto do Espírito, minha vida vai mudar. Com o fruto do Espírito eu vou melhorar. Eu sei que posso e que sou capaz desses mandamentos praticar, mas por isso eu preciso me esforçar, porque fácil não será. O fruto do Espírito, minha vida vai mudar. Com o fruto do Espírito eu vou melhorar. O fruto do Espírito, minha vida vai mudar. Com o fruto do Espírito eu vou melhorar. Eu sei que posso e que sou capaz desses mandamentos praticar, mas por isso eu preciso me esforçar, porque fácil não será. Eu quero, eu posso, eu vou praticar. O fruto do Espírito em mim não vai faltar. Amor, alegria, paz e longanimidade. Essas 4 coisas quero viver de verdade. Mansidão, bondade e fidelidade. E o domínio próprio da minha vida já faz parte. O fruto do Espírito, minha vida vai mudar. Com o fruto do Espírito eu vou melhorar. O fruto do Espírito, minha vida vai mudar. Com o fruto do Espírito eu vou melhorar. Eu quero, eu posso, eu vou praticar. O fruto do Espírito em mim não vai faltar. Bom, crianças, eu espero que você seja esse tipo de plantinha que tenha raiz bem profunda, que você esteja fixando a sua raiz, os seus pés na palavra do Senhor, que você viva na presença do Espírito Santo e dê frutos do Espírito. Amém? Então, no próximo sábado, acompanhe para você aprender mais sobre frutos do Espírito. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Deixai vir a mim os pequeninos. Que a graça e a paz de Deus esteja com você. É com muita alegria, satisfação e gratidão que eu dou por aberto este culto que fazemos em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo neste canal. Este canal pertence à Igreja Adventista Boa Semente e ele tem sido usado como um meio para prestarmos o nosso culto e a nossa adoração a Deus. Mas nós também temos esse canal e usamos para dedicarmos um tempo a estudar a palavra, a ouvir e aprender a palavra, a cantar e ministrar louvores através da música. Esse canal é o meio que nós nos reunimos através das redes sociais, nos juntamos, nos encontramos, damos bom dia, cumprimentamos com a paz do Senhor, nós nos alimentamos juntos daquilo que Deus tem de melhor. Por isso, eu quero começar desafiando você ou lançando aqui uma proposta. A proposta é: divulgue esse meio de comunicação, divulgue o nosso canal, divulgue os nossos trabalhos feitos, realizados aqui. Nós temos irmãos, irmãs que estão
incansavelmente trabalhando para que a obra de Deus não pare. Para que nós possamos renovar a palavra e levar a palavra, levar o evangelho a todas as pessoas. Então, ao término deste culto, e enquanto nós estamos aqui prestando o culto também, compartilhe esta mensagem, compartilhe este culto, compartilhe esse vídeo. E quando terminar o culto, pesquise, procure algum vídeo, algum podcast, algum trecho da palavra de Deus, algum trecho de música, uma pregação, um louvor. Encaminhe para alguém. E escreva para a pessoa assim, olha, escute isso aqui com carinho. Essa mensagem é vinda da parte de Deus para você. Faça isso, envie, abençoe e observe a resposta da pessoa. Eu tenho visto e ouvido muitos testemunhos através do que nós temos feito aqui. Nós não estamos congregando de forma presencial, não estamos juntos, mas a obra não parou. Graças a Deus, nós ainda estamos trabalhando para o reino. Então, se você divulgar, falar, encaminhar, enviar, você estará de alguma forma contribuindo para o nosso dever, que é levar o evangelho, esse evangelho que salva, levá-lo à vida de muitas pessoas que estão sedentas, famintas, porque querem encontrar sentido de vida, sentido de estar vivo. Pessoas que talvez você nem imagine, mas está nesse momento precisando exatamente do que nós estamos fazendo aqui. Precisando de sentido, de função, de adoração, de propósito. Então, faça isso. Envie, compartilhe. Pessoas estão querendo encontrar algo que preenche o vazio do seu coração, que dê sentido, que ajude a encontrar um caminho, e por isso nós precisamos apresentá-las o caminho. Freud é o pai da psicologia e certa vez ele disse: as pessoas têm fome de amor. Jung, um psiquiatra muito renomado, ele disse que as pessoas têm fome de segurança. Adler, o fundador da psicologia do desenvolvimento, ele dizia que as pessoas têm fome de significância. As pessoas têm fome de amor, segurança, significância, segundo esses pensadores, esses estudiosos, cientistas. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mas muitas pessoas estão precisando ser apresentadas a Jesus, para que elas vão até Ele, para que não tenham mais sede, para que não tenham mais fome. Entenderam o recado? A obra de Deus não pode parar. E eu quero que você, aí onde você estiver, feche seus olhos e ore comigo, e ore a meu favor. Ore para que este culto seja recebido por Deus, e que através desse meio muitas vidas sejam alcançadas pela graça e pelo amor de Deus. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, Tu és o Deus que governa a terra. Tu és o Deus que governa o mundo, mas também Tu és o Deus que governa o nosso coração. Tu és o Deus que está aqui, que está em todos os lugares. Tu és um Deus soberano que conhece todas as coisas. Tu és um Deus exaltado. Senhor, o Seu nome é exaltado. Senhor, nós Te exaltamos. Nós Te bendizemos.
Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que só Tu és o nosso Deus. E só Tu governa o nosso coração, controla a nossa vida. És Tu, Senhor, o motivo, a causa de estarmos aqui. Senhor, sou grata a Ti pela semana que passou. Sou grata a Ti por todas as batalhas, por todas as lutas que nós tivemos e as vitórias que tivemos. Mas principalmente sou grata porque Tu cumpristes a promessa de estar conosco em todos os momentos. Sou grata a Ti pela oportunidade de estar aqui. E por isso sou grata por ter me acordado hoje. Sou grata por ter me dado a respiração, o fôlego de vida. O que faz com que eu consiga falar da Sua palavra, cantar da Sua palavra, cantar do Seu amor. Senhor, sou grata por tudo. Sou grata por esse meio de comunicação que nós temos, que não parou. Sou grata pelas pessoas que se voluntariou para trabalhar para o Teu reino, Senhor Jesus. As pessoas que têm iniciativa, as pessoas que procuram porque elas têm vontade, porque elas têm se incomodado por não fazer nada. E estão trabalhando para o Seu reino. E estão usando aquilo, o talento que o Senhor deu, para trabalhar e levar o Evangelho a toda criatura. Senhor, receba o nosso culto de adoração, receba o nosso louvor, receba, Senhor, cada momento deste culto, que possa honrar e glorificar a Ti. E humildemente eu Te peço, Senhor, que o Espírito Santo me guie, me direcione, me capacite, e que nada que eu faça aqui seja para minha glória, ou seja para minha honra, mas seja para exaltar o Seu santo nome. Em nome de Jesus peço e também agradeço. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. Que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação para quem está em Ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. Ver que o
passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Eu quero falar com os irmãos, com os amigos, com as pessoas que estão nos assistindo sobre um tema muito importante, relevante, talvez polêmico. Qual é o seu ídolo? O primeiro mandamento dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Isso está, os 10 mandamentos está em Êxodo capítulo 20. Eu acabei de ler o versículo 2 e 3. Mas o que quer dizer com outros deuses? Não terás outros deuses. No versículo 4 e 5 vem a resposta. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as adorarás. Outros deuses, portanto, abrange tudo o que há no mundo. Como se cria um Deus? O que é um Deus? O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus, para mim e para você. Um ídolo é qualquer coisa que domine o nosso coração e a nossa imaginação mais do que Deus. É qualquer coisa que você busque, ou que eu busque, a fim de receber o que só Deus pode nos dar. Um ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida. Um ídolo é aquilo que faz com que você substitua Deus da sua vida. Então, qualquer coisa que seja o centro ou que seja a essência para você é um Deus falso. E caso você o perca, você terá dificuldade para viver. Um ídolo, ele tem uma posição de controle em nosso coração, a ponto de nos fazer capazes de investir nele a nossa paixão, a nossa devoção, a nossa energia, os nossos recursos emocionais, nossos recursos financeiros, sem pensar 2 vezes. Ao contrário dos países asiáticos, que têm ídolos praticamente em toda a esquina, né? Nós vemos isso em documentários e filmes, jornais. Eles têm praticamente, né? Todas as esquinas têm algum ponto de adoração. Nós somos um país mais cristão. E muitos cristãos aqui do nosso país consideram-se fiéis ao primeiro mandamento, que é o não terás outros deuses além de mim. Mas um ídolo, ele pode ser família, filhos, sua carreira profissional, enriquecimento, conquistas, aplausos,
ou o manter as aparências, a sua posição social. Pode ser um relacionamento, a aprovação dos outros, as suas habilidades, a sua beleza física, o seu cérebro, ou mesmo o sucesso que você tem em meio cristão ou no meio político. Ídolo é qualquer coisa que você observa e diga, no fundo do seu coração, se eu tiver isso, então eu sentirei que a minha vida fará sentido. Se eu tiver isso, então eu saberei que eu tenho valor. Então eu me sentirei importante. Então eu me sentirei segura. Então eu me sentirei feliz. Existem várias formas de descrever esse tipo de relacionamento com algo específico, mas a melhor forma é a adoração. Um ídolo faz com que nós o adoremos. Os antigos pagãos, eles tinham deuses de tudo. Deuses do sexo, do trabalho, da guerra, do dinheiro, da nação. Tudo era representado por um deus. Qualquer coisa podia ser um deus. Um deus que governasse e que serviria de divindade no coração de uma pessoa, de um povo. Um exemplo, irmãos, a beleza física. É bom ser belo, ser bonito, ser bonita. Mas se a pessoa começar a ser endeusada e transformada na coisa mais importante da vida de uma pessoa, de uma cultura, então aparecerá aí a Afrodite, a deusa da beleza, e não apenas a beleza. A Bíblia traz um conceito de idolatria que integra as categorias intelectual, psicológica, social, cultural e espiritual. Então existem ídolos pessoais. Por exemplo, o seu amor, o seu amado, a sua família, o dinheiro. A dependência emocional. Quantas pessoas dependem do outro emocionalmente, porque se não tiver o outro, elas morrem. Muitas pessoas dependem do seu preparo físico para estar bem. Muitos procuram isso como algo que dê sentido, ou que faça com que ela se sinta realizada. Mas tudo isso, somente Deus é capaz de dar. Nós temos ídolos culturais, como o poder militar, o progresso da tecnologia, a prosperidade econômica. São os ídolos da sociedade. Eles nos prometem segurança, nos prometem paz, nos prometem felicidade. Temos os ídolos intelectuais, que são chamados as ideologias que tentam nos convencer, nos controlar, implementar coisas, programas, enfim. Os ídolos estão por toda parte e acredita-se que o ser humano precisa disso, de tudo isso que eu acabei de dizer. Quando nós paramos para refletir sobre esse assunto, nós vemos que a Bíblia está repleta de histórias sobre pessoas e até mesmo sobre nações que caíram em idolatria. Aliás, eu acredito que esse seja o pecado mais discutido nas Escrituras. A Bíblia usa 3 metáforas básicas para descrever como as pessoas se relacionam com os ídolos em seu coração. Elas amam os ídolos, confiam neles e lhes obedecem. A Bíblia usa, só para os irmãos entenderem, a Bíblia usa uma metáfora conjugal. Lá em Jeremias, capítulo 2, verso 1 e 2, diz: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Há um escritor que diz que Deus deveria ser o nosso verdadeiro cônjuge. Mas quando nós desejamos outras coisas mais do que a Deus, e nelas nós nos deleitamos, desfrutamos mais do que em Deus, nós cometemos então o que ele chama de adultério espiritual. A Bíblia também fala de ídolos ao usar uma metáfora, por exemplo, política. Deus deveria ser o nosso único Senhor e Mestre. Mas o que quer que amemos e no que quer que confiemos,
a isso também servimos. Isso é bíblico, está na Bíblia. Qualquer coisa que se torne mais importante ou inegociável do que Deus para nós, torna-se um ídolo e nos escraviza. Mas vamos para a Bíblia, uma referência bíblica, uma história. Se você não conhece a história de Jacó, de Raquel, Lia e Labão, eu sugiro hoje que você separe um tempo nesses santos sábados do Senhor para ler essa história. Eu sugiro que você comece por Gênesis capítulo 29. E a partir de Gênesis capítulo 31, Jacó, cansado de ser enganado pelo seu tio, Labão, ele foi instruído da parte de Deus. E aí então ele decidiu deixar a presença de Labão e retornar à terra de seus pais. E aí, quando eles estavam fugindo, nessa fuga, Raquel, todos conhecem Raquel, lá no capítulo 29, e aí eu estou falando do capítulo 31. E a Raquel, que era a esposa de Jacó, aproveitando ali da ausência do seu pai, Labão tinha saído, ela furtou, roubou os ídolos que ele mantinha em casa. E essa é uma história muito conhecida, eu acredito. Só que esse trecho do roubo acaba passando despercebido por nós. Raquel furtou seu pai e levou embora os deuses dele. E de quebra, ela enganou o marido e colocou toda a sua família em risco. Mas adiante o seu pai percebeu, Labão percebeu e perguntou sobre o sumiço dos ídolos. E ela de novo o enganou. E a pergunta é, irmãos, por que Raquel roubou aqueles ídolos? Para quê? Por que ela achou isso necessário? O que isso representava para ela? Ela servia a Deus como nós servimos. E é muito curioso pensar, por que esses ídolos exerciam tamanho poder sobre a sua vida? Mas para respondermos isso, nós temos que observar mais de pertinho, mais com intimidade a vida de Raquel. E lá em Gênesis, capítulo 29, no verso 17, a Bíblia diz que Raquel era bonita. E lá no versículo 17 do capítulo 29 diz que ela era bonita de porte e de rosto. Raquel era linda. E, sem dúvidas, ela sabia que ela deixava a irmã dela no chinelo. Dava de 10-0 na irmã dela. A irmã dela era feia, a Lia. E ela era tão linda que Jacó a viu e foi praticamente um amor à primeira vista. Ele tinha certeza que era a mulher da vida dele. E ela conquistou ele. E ele acabou servindo Labão por cerca de 14 anos só para se casar com ela. Ele amava ela tanto, tanto, que ele nem via os dias passarem. Isso está escrito. E então, Raquel, linda, maravilhosa, tinha um cara apaixonado que se sacrificava por ela de tanto amor. O que mais Raquel queria? O que mais ela poderia querer? Filhos. Raquel não tinha filhos. Imagina que Raquel tinha que ficar olhando para Lia, que deu 6 filhos a Jacó, mesmo sendo feia. Mas a Raquel continuava estéril. O quão difícil deveria ser não poder confiar, mas simplesmente naquilo que tivera se tornado um Deus para ela, que era a sua beleza. Não dava mais para confiar só na beleza. Até que um dia ela estava tão aflita que ela clamou e disse, nos versos 1 e 2 do capítulo 30, dá-me filhos, senão eu morrerei. E Jacó respondeu com raiva, falou, por acaso eu estou no lugar de Deus? Claramente, Raquel havia distorcido tudo. Ela começou a imaginar que era Jacó quem daria seu filho, ou quem controlaria a sua fertilidade. Até que Deus, por sua bondade, não porque ela merecia, mas concedeu a ela um filho.
E mesmo com esse filho, ela ainda se mostrou insatisfeita. Ela estava dando o nome do seu filho que acabara de nascer, que era o José. Todos nós conhecemos José. Mal tinha dado ela o nome dele. E ela disse: que o Senhor me conceda outro filho. Ela não se contentou somente com essa bênção. Queria mais. E esse, irmãos, é o resultado da idolatria. A insatisfação. A idolatria sempre terminará em insatisfação. Nunca estará bom. Passado algum tempo, Raquel, então, ela concebe um outro filho. E ela morre nesse parto. Só que, pouco antes dela morrer, ela colocou o nome do seu filho de Benoni. Mais pra frente, Jacó colocou como Benjamim. Mas ela colocou o nome do seu filho de Benoni, que significa filho da dor, filho da tristeza. Porque aquilo que ela havia adorado, aquilo que ela queria tanto, acabou lhe causando morte, causando tristeza. Dá-me filho, senão morrerei. E, ironicamente, ela morre em trabalho de parto. Essa história, irmãos, só mostra que não existe vida na idolatria. A idolatria traz morte, traz tristeza. A troca da verdadeira felicidade pela felicidade momentânea, passageira, é morte. Podemos dizer que Raquel era uma idólatra antes mesmo de roubar os ídolos do seu pai. O seu desejo de ter filhos, como a sua irmã, era a coisa mais importante de sua vida. Era a sua prioridade. Talvez Raquel acreditava sim na existência de Deus, acreditava que existia sim um Deus que governava toda a terra, mas ela considerava que ele fosse distante a ela, distante dela. Quantos de nós, irmãos, somos Raquel? Não confiamos que Deus pode sim encaminhar a nossa vida da forma como nós queremos ou desejamos. Quantos de nós nos afogamos na ansiedade, no medo de querer coisas que estejam no nosso controle, que eu possa controlar, que eu possa alcançar, que eu possa pegar, que eu possa dominar. Eu não domino Deus, né? Nós não temos o controle sobre Deus. Talvez você ou eu acredite que a medicina é o seu Deus, que o remédio será o seu Deus. Talvez você esteja depositando toda a sua felicidade no quando as coisas acontecerem. Olha, quando isso acontecer, o dia que eu for, o dia... Talvez você esteja querendo um Deus que lhe dê tudo aquilo que você precisa agora. Um Deus para guardar na bolsa, sabe? Guardar na bolsa na hora de uma crise. Pelo que você e eu desejamos a tal ponto do nosso coração clamar: dá-me isto, senão eu morrerei. Do que você e eu estamos precisando para que a nossa vida tenha sentido, para que a nossa vida tenha felicidade? O que você vai permitir que aconteça com você para que você chegue à noite assim e você deite na cama pensando: agora sim está tudo bem, então agora eu vou dormir? Se a sua resposta ou a minha resposta for qualquer coisa além de Deus, então isso é o que serve de Deus para mim e para você. Há um comentarista que diz a respeito disso e ele fala assim, ele diz que quando Moisés, que foi o autor do livro de Gênesis, que escreveu essa história, quando ele diz que Raquel furtou os ídolos do seu pai, podemos concluir que a natureza do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Então, ídolos não são apenas estátuas de pedra, mas são amores, pensamentos, desejos, anseios e expectativas que adoramos em lugar do nosso Deus verdadeiro. Nosso relacionamento com esses deuses
com esses ídolos é parecido com a forma de relacionarmos com o nosso Deus verdadeiro. Muitas pessoas têm feito alianças com esses deuses. Vou dar um exemplo. O dia em que eu tiver o corpo perfeito, eu serei feliz. Ou quando eu casar, serei feliz. Ou talvez, quando eu me divorciar, serei feliz. Quando eu me formar, serei feliz. Quando eu pagar todas as minhas dívidas, eu serei feliz. Nós negociamos com esses ídolos. E claro, irmãos, que essas coisas, é uma bênção, sim. Nos deixa feliz, sim. Não é pecado querer ou desejar isso, não. Mas se isso tudo for a fonte da nossa alegria, se for a nossa prioridade absoluta em nossa vida, então isso substituirá o nosso Deus verdadeiro. Nosso Deus a quem nós servimos aqui. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas ok. Às vezes você está aí me perguntando, mas tudo bem, como eu sei? Como saber se eu estou adorando as bênçãos que eu desejo, que eu quero, que eu tenho, ou se eu estou adorando mais a Deus do que as bênçãos? E é simples, irmãos. Se você estiver disposto a pecar, a desonrar os teus princípios bíblicos, a abrir mão dos seus valores, ou se você peca quando você não consegue o que quer, então o seu desejo tomou sim o lugar de Deus. E você está agindo como idólatra. Forte, né? Vamos voltar ao exemplo de Raquel. Para alcançar aquilo que ela queria, ela se irou com o marido, furtou os ídolos do seu pai. Olha só, tudo isso para ter o que ela quer. Ela desonrou os seus princípios, ela quebrou os seus princípios. Furtou, se irou com o marido, enganou toda a sua família e ainda se sentiu insatisfeita. E agiu de forma ingrata quando pediu que queria mais um filho, quando ela estava concebendo o seu primeiro filho. Mas o desejo de ter filhos era a sua idolatria? Era a idolatria de Raquel? Não, mas colocar esse desejo acima de qualquer coisa, ocupando o lugar de Deus, era a sua idolatria. Vamos supor que você se dedique muito aí no seu trabalho e mesmo assim o seu chefe não te reconhece, você não tem uma promoção. Você se revolta? Ou supondo que você faça um jantar maravilhoso. Você faz um jantar, as mulheres, vamos pensar nas mulheres que gostam de cozinhar. Faz um jantar aí maravilhoso pro seu marido e aí ao invés dele dar atenção a você, ele vai lá assistir TV, fica no celular. Como que você fica? Você fica emburrada, irada, chora e fica pensando 1000 formas de castigá-lo por isso. Então ele não... Exemplo simples do nosso dia a dia. São exemplos simples do cotidiano, mas eles revelam se o nosso amor por Deus tem ocupado o primeiro lugar em nossa vida ou não. A idolatria, ela ocupa tamanho lugar em nosso coração e tamanho poder sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque nos vendemos a ela. Jeremias, capítulo 17, versos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada.
Maldito o homem que confia no homem. O que nós vimos agora em Jeremias, capítulo 17, versos 5 e 6. O homem que confia no homem, ele é um homem insatisfeito. Vazio. Está sempre buscando se preencher com o que não é de Deus. Sempre se satisfazer com qualquer coisa que não seja Deus. O homem que confia no homem é um homem insatisfeito. Vamos fazer essa pergunta para nós agora. Estamos satisfeitos com a nossa vida espiritual atual? Estamos satisfeitos com a nossa vida atual? Você está contente com a sua vida agora? Com a sua vida espiritual? Ou não? Ou ainda está condicionando a sua vida a partir daquilo que você... um dia, se eu tiver, quando acontecer, aí sim eu estarei satisfeito. Todo descontentamento e desobediência a Deus da nossa parte, irmãos, tem a ver com estarmos colocando outras coisas como prioridade em nossa vida. Coisas que o nosso coração fabrica. Lembra de Jesus falando: Marta, Marta, uma coisa só é necessária. E o que Raquel então fez com os ídolos dela? Lá em Gênesis, capítulo 35, então você começou a ler aí a partir do capítulo 29, 30, 31. Então aí lá no capítulo 35, nos versos 2 e 4, Jacó disse à família: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de nós. Vamos jogar fora. E aí eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Baseado nesse texto, irmãos, nós podemos então crer o quê? Que Raquel entregou os seus deuses falsos para serem enterrados. Enterre o seu ídolo hoje. Enterre o seu ídolo hoje. Mas como, né? Primeiro, eu preciso identificar qual é o meu ídolo. O apóstolo Paulo nos mostra, lá em Romanos, no capítulo 1, verso 21 e 25, ele nos mostra que a idolatria não é apenas um pecado, mas é algo que está errado no coração humano. Tem alguma coisa errada no nosso coração. Por quê? Mesmo tendo conhecido a Deus, aí ele diz lá em Romanos capítulo 1, verso 21 e 25. Mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. A idolatria é sempre a causa, o motivo, a razão pelo qual fazemos ou praticamos algo errado. Tudo o que nós fazemos tem como base ou fundamento a idolatria. O trocar, o priorizar outras coisas senão Deus. Nós nunca, preste atenção, nós nunca infringimos os outros 9 mandamentos sem infringir esse que é o primeiro. Mas como eu enterro os ídolos? Como eu mudo isso? O segredo é, em primeiro lugar, identifique, irmão, identifique o que está ocupando o lugar de Deus na sua vida. O que está tomando o seu tempo. O que está impedindo você de buscar a Deus. O que está impedindo você de obedecer a Deus. O que está impedindo você de pregar a palavra, de levar o evangelho, de levar a mensagem, as boas novas. O que é que está impedindo? O que é que está tomando o teu tempo? O que é que você tem priorizado? Você, eu. Depois que nós identificamos qual é o nosso ídolo,
Nós vamos demolir esses ídolos do nosso coração. Todos nós temos ídolos, sim. Eles estão escondidos aí dentro de nós, aqui dentro de nós. Mas o que nós fazemos com relação a eles? Como nós libertamos eles? E aí grave isso, irmãos. O verdadeiro Deus do seu coração é aquilo em que seus pensamentos se concentram sem o menor esforço, quando nada mais requer sua atenção. O que você anda pensando? O que tem ocupado a sua mente, te deixando ansioso o tempo todo, com medo, aflito, angustiado? Se faça essas perguntas agora. Com o que você tem prazer de sonhar acordado? O que você fica fazendo quando você está acordado, sonhando assim? Com o que você sonha? O que tem ocupado a sua mente, a minha mente, quando nós não temos mais nada assim para pensar? Quantas horas, e isso é uma coisa que me incomoda muito. O tempo que eu tenho, um pouquinho de tempo que eu tenho, muitas vezes eu perco com rede social, Instagram, WhatsApp. Irmãos, reflitam comigo agora. O que você tem feito para se alegrar, para experimentar conforto quando você está sozinho ou sozinha? Quando você está sozinho, sozinha, o que você faz para te dar prazer? Aonde você recorre como sua fonte de alívio? Outra forma da gente discernir o que está no nosso coração é prestarmos atenção com o que gastamos o nosso dinheiro. Porque Jesus disse lá em Mateus, capítulo 6, e o verso 11, aliás, o verso 6, capítulo 6 e o verso 21, ele diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Como você gasta seu dinheiro? Como eu gasto o meu dinheiro? Aonde está o meu tesouro, está o meu coração. Uma outra forma. E uma terceira forma, uma terceira maneira de discernirmos os ídolos é refletindo como você reage quando a sua oração não é respondida. Como eu reajo quando a minha oração não é respondida? Irmãos, quanto mais nós buscamos liberdade e controle, menos liberdade e controle vamos ter. Mais escravos daquilo que desejamos nós iremos ser. Se você está correndo atrás de sexo, de dinheiro, de beleza, de poder, será escravo disso. E um último teste para discernir quais são os seus ídolos e enterrá-los de uma vez é buscar no fundo das suas emoções mais dolorosas. Aquelas emoções que parecem que não vão passar nunca. Por exemplo, se você está sentindo ultimamente muita raiva, muito ódio, se pergunte: tem alguma coisa importante demais para mim envolvida nessa história que está me deixando com raiva? Algo que eu realmente preciso ter a todo custo? É realmente necessário sentir raiva, medo ou mágoa disso? E aplique esse mesmo processo em situações de medo, por exemplo, de desespero, de culpa. Pergunte-se: eu estou com todo esse medo porque tem algo na minha vida que está sendo ameaçado, ok? Mas é algo que eu considero uma necessidade, então por que isso é uma necessidade? Realmente é uma necessidade? Eu preciso disso e está me ameaçando e está me deixando com medo? Uma coisa só é necessária. Pergunte-se a si mesmo: sou tão crítico comigo, sou tão crítica comigo mesma porque eu perdi ou porque eu fracassei em alguma coisa, em algum aspecto da minha vida, em alguma área que eu considero uma necessidade, só que realmente isso é necessário, ser crítica, ser
ficar remoendo isso, o fato de eu ter perdido ou fracassado em alguma situação. Ou seja, é realmente tão importante assim você sentir aquilo que você está sentindo? Quando nós nos questionamos, irmãos, nós arrancamos as nossas emoções pela raiz e descobrimos os ídolos que estão agarrados a elas. Você quer descanso hoje? Você quer paz hoje? Eu quero me sentir plena, eu quero me sentir completa. Plenamente nós não nos sentiremos aqui. Nós não nos sentiremos aqui na terra. Mas você quer parar dessa busca frenética por coisas vazias? Então entregue todos os seus medos. Entregue os seus pecados. Entregue os seus desejos. Entregue tudo isso a Deus. Ore aí onde você está e expresse o seu desejo por entender como funciona essa fábrica de ídolos. Senhor, me ajude a entender o que acontece na minha cabeça, o que acontece na minha mente, o que acontece com os meus pensamentos. Peça a Deus para que você possa lidar com isso, para que você viva para Ele somente, para que você descanse nele, para que você consiga confiar nele, se satisfazer nele. Ele diz que tudo está consumado. Acabou. Do que mais nós precisamos, senão de Jesus? Ele é suficiente. E lá em Filipenses 4, capítulo 8, 6 ou 7 ou 8, o capítulo 4, mas o versículo 7, se eu não me engano, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, uma paz inexplicável, incompreensível, guarda a nossa mente e o nosso coração. É uma paz, nós sentiremos uma paz inexplicável. Então enterre seus ídolos aos pés da cruz. Somente Jesus, que conhece o seu coração, pode transformar o seu coração. Peça a direção do Espírito Santo para conduzir você até essa identificação dos seus ídolos. Amemos o Senhor, irmãos. E aí esse texto para finalizar. E você e eu possamos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amém. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a
inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enxerce. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Existe um lugar, e esse lugar é no Senhor. É um lugar que nós não nos influenciamos, nós não nos deixamos levar, nós não trocamos, nós não priorizamos outras coisas além da adoração. É tão gostoso, irmãos, quando nós colocamos, priorizamos Deus na nossa vida, as coisas fluem. É muito bom. E eu quero reforçar aquilo que eu falei no começo. Às vezes você não estava se atentando ao início do culto, ou você não tinha entrado ainda. E eu lancei uma proposta, um desafio, que é você compartilhar, além de compartilhar o culto de hoje, é procurar, pesquisar, navegar pelo canal da igreja, navegar pelo aplicativo da igreja, pelo podcast que o Nando e o Gui têm feito. Navegue por esse material. Nós temos um material tão rico. Nós temos essa oportunidade nós temos muita coisa, nós temos muito material, nós temos muita palavra lançada, nós temos muita mensagem pregada, nós temos muitos louvores cantados. Então, faça isso, navegue, assista, mas também compartilhe alguém, envie para alguém, envie para um amigo. Envie e fala assim: olha, eu lembrei de você, olha, estou orando por você, olha, essa palavra falou comigo, falará com você também. Faça isso, irmãos, não deixe que a obra pare. Dê continuidade à obra do reino. Dê continuidade a esse trabalho tão bonito, tão prazeroso. Cansativo, sim, mas é prazeroso, é recompensador. Porque nós estamos com a certeza de que estamos cumprindo nossa missão, nosso propósito aqui na terra, de adorar. E a nossa missão de levar a palavra e o evangelho a todos que precisam. E vamos orar nesse momento para as pessoas que fizeram seus pedidos de oração, né? Que deixaram seus pedidos de oração aí nos comentários.
também lembrar de todos aqueles pedidos, daquela lista que nós temos no grupo do pastorado, né? Nós, muitas vezes, nos acostumamos ou até nos acomodamos com o fato de que, o pastor ora, né? Graças a Deus, eu acredito que o pastor ora por todos nós e mais por todas as listas. Porque às vezes nós esquecemos, sim. Às vezes somos falhos, sim. Só que esse é um dever de todos nós. De lembrar e de orar. E essa semana eu fui surpreendida algumas vezes com pessoas pedindo assim: Ananda, ora comigo. Ora comigo 3 horas da manhã. Estou com um propósito assim, ora comigo. E eu me senti tão feliz em ser procurada para esse propósito, né? Para orar junto com uma pessoa. Por que ela me procurou? Porque ela viu em mim essa pessoa, essa companhia, essa parceria de oração. Achei isso muito bom. Então, mas eu não sei para quem mandar, Nanda. Então, peça a Deus em oração, peça ao Espírito Santo que te direcione a pessoa. Com certeza, Ele falará ao seu coração e te direcionará e te guiará a pessoa que está precisando ouvir. E também vamos orar. Pela diaconisa Lloyd pede que continuemos em orações pela irmã Morgana Zanata Laveso, porque ela precisa, ela carece do agir de Deus na vida dela. E também pede pela sua prima Anísia e toda a sua família, porque ela perdeu um filho por Covid ontem à noite. O irmão Fábio pede oração por sua sogra Carmen. E com certeza temos mais e mais pedidos, mais necessidades, mas Deus conhece. Deus conhece o coração, Deus conhece a necessidade, Ele conhece a carência e a falta de todos. Nesse momento, ore aí comigo. Ore com fervor. Ore suplicando e também não deixando de agradecer. Senhor Deus, Senhor, Tu és santo, Tu és o nosso Rei, Tu és o Rei que governa todas as coisas, a nossa vida, o nosso coração. Tu és o Deus que estás nos céus, também és o Deus que está aqui na terra. Tu és o Deus que conhece a nossa vida, que conhece os nossos passos, porque anda ao nosso lado. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces os desejos do nosso coração. Senhor Jesus, Tu conheces os nossos ídolos. Nos ajude, Senhor, a identificar aquilo que nós precisamos identificar, para de uma vez por todas demolir, ou para entender, para saber lidar, para resistir, para não deixar, Senhor, que ocupe o espaço que pertence a Ti, Senhor, que ocupe o espaço ou o lugar que pertence a Ti, que pertence a adorarmos a Ti. Senhor Jesus, nos ajude. Quantas pessoas necessitam agora, Senhor, serem preenchidas com aquilo que é eterno, com as coisas do alto. Elas precisam pensar nas coisas do alto e estão pensando em coisas pequenas, passageiras, efêmeras e depositando toda a sua alegria, a sua expectativa nessas coisas tão pequenas. Senhor, pedimos que intervenha, que faça obra na vida da irmã Morgana, Senhor. Senhor, Tu sabes aquilo que a Tua serva precisa nesse momento, Senhor. Tu sabes aquilo que ela precisa para a sua saúde ser restaurada, Senhor, nesse momento. Tu conheces, Senhor, a vida da sua serva. Tenha misericórdia, tenha compaixão da sua serva, Senhor Jesus. Abençoe também a irmã Anísia, a prima da irmã Lloyd, que está necessitando de conforto, de consolo, Senhor Jesus. Abençoe também a sogra do irmão Fábio, Deus. Tu sabes aquilo que passa, Tu sabes a necessidade, Tu sabes a carência dela, a falta dela, Senhor Jesus. Tu conheces a dor dela, porque Tu sabes aquilo que passa em sua alma, no íntimo do seu ser, Jesus. Senhor, acalma as nossas mentes, acalma o nosso coração, dê paz, dê alegria
Que possamos viver o fruto do seu evangelho, Senhor Jesus. Que possamos ser alegres. Que é isso que nos difere das pessoas que não têm a Ti, Senhor Jesus. Senhor, eu te peço que nos dê ousadia para levar a palavra, para continuar pregando a Tua palavra, para não desistir do Seu evangelho, para não desistir da Sua igreja, para continuar resgatando as vidas que estão perdidas ou que estão nesse momento pensando em desistir, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti e peço e clamo a Ti, suplico a Ti, Senhor, mas também com ações de graça, porque tudo que o Senhor tem feito a nós tem cooperado para o nosso bem, tem contribuído para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Senhor Jesus, abençoe a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Abençoe esse sábado, Senhor, que possamos estar reunidos, juntos, protegidos pelo Teu amor e pela Tua graça. Conduza-nos, Senhor, para o bem. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. E vamos nos despedir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que Ele tenha misericórdia de nós. E que Ele levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.